Bom dia, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre química e falando sobre ligações iônicas. Agora a gente vai entrar numa nova parte da química, onde a gente vai querer saber como que as substâncias são formadas. Então, por exemplo, eu quero saber o sal de cozinha, mas como é que o sal de cozinha é feito? Eu quero saber a água. Eu sei que a água é H2O, mas como é que H2O se juntou para virar água? Né? Eu quero saber como é que eu pego uma barra de metal e essa barra de metal se transformou naquele pedaço, né, de aço ou de ferro que está ali na minha mão. Como que isso aconteceu? Então, para eu ter essas substâncias, eu preciso ter a noção que existem as ligações químicas. E as ligações químicas, elas são importantíssimas porque se essas ligações não acontecessem, a gente ia ter apenas os elementos da tabela periódica. Mas, como os elementos têm aquela necessidade de completar seus elétrons da última camada, lembram disso? Eles vão fazer ligações para que isso aconteça. Então, para eles poderem completar aqueles elétrons que estão faltando ou que estão sobrando, eles fazem ligações. E quando eles fazem essas ligações, substâncias novas surgem. E essas substâncias novas é que nós vamos estudar mais para frente. Então, olha só, as ligações químicas, vocês têm que ter uma coisa muito clara. São ligações eletrônicas, são ligações entre elétrons, certo? Então, o que vai causar a produção de uma nova substância são as relações entre os elétrons dos elementos químicos, certo? E nós temos três ligações químicas que nós vamos estudar a princípio: as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as ligações iônicas. Tá certo? Mas antes disso, não custa nada a gente relembrar, né? Então, olha só. Lembra o que é a camada de valência? É a camada mais externa de um elemento químico. E ela pode conter até no máximo 8 elétrons distribuídos, com exceção da camada K. Lembrem que a camada K só pode ter no máximo 2 elétrons, não é isso? Aí aqui a gente tem o exemplo da distribuição do iodo, que tem 53 de número atômico, né? Então a gente vai distribuir no diagrama de Linus-Pauling, chegando nessa distribuição eletrônica que vocês estão vendo aí na frente, ó, onde eu tenho 5s2 e 5p5. Esse 5s2 e o 5p5, vocês concordam que é a camada de valência? Por quê? Porque é um número mais alto. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e 5. Então, tanto 5s2 quanto 5p5 são a camada de valência. E a camada de valência, nesse caso, se eu for somar 2 do S2 mais 5 do P, nós temos quanto? 7. Então significa que eu tenho 7 elétrons distribuídos na camada de valência do iodo, que é a quinta. Tá certo? E aí o que acontece? Daí eu tenho a regra do octeto. A regra do octeto nos diz o quê? Que todo elemento químico tende a se estabilizar com 8 elétrons na última camada. Significa que se o iodo tem 7 elétrons na última camada, ele está desesperadamente precisando de mais um. Certo? Porque ele quer ter 8, porque ele quer ficar igual a um gás nobre. Significa que ele vai desesperadamente correr atrás de alguém que tenha um elétron para dar para ele. Certo? E aí, nesse desesperadamente correr atrás, é que vai surgir a ligação química, que vai surgir a ligação, no caso, iônica. Tá certo? Relembraram isso? Ótimo. Antes de mais nada, uma coisa muito importante que pode facilitar a nossa vida é colocar esses numerozinhos aqui em cima da tabela periódica de vocês. Ó, tá vendo aqui? Ó? Em cima da família dos metais alcalinos, coloca lá 1 mais, depois coloca 2 mais em cima dos metais alcalinos terrosos. Em cima aqui, ó, da família do boro, você vai colocar 3 mais. Em cima do carbono, 4 menos, em cima do nitrogênio, 3 menos, em cima do oxigênio, 2 menos, e em cima do flúor, 1 menos. Por que fazer isso, professor? É simples. Se você for olhar, todo elemento aqui da família do flúor tem 7 elétrons na última camada, certo? Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa de quantos? Precisa de 1 para completar o octeto. Então, menos 1 é porque está faltando 1. Certo? O oxigênio e todos os elementos embaixo deles, que são os não metais, aqui ó, com exceção do polônio e do livermório, todos eles são 2 menos. Por que são 2 menos? Porque tem 6 elétrons na camada de valência, precisando de 2. Mesmo raciocínio para o nitrogênio, fósforo e arsênio, e a mesma
Mesmo raciocínio para o carbono. Percebam que o único elemento que é 4- aqui é o carbono, certo? Porque o silício é um semimetal, germânio, estânio, chumbo e flevório são metais. Então esses daqui têm elétrons sobrando, certo? Então esse 4- aqui vai servir só para o carbono. Assim como esse 3+ vai servir apenas para os metais, que são alumínio, galho, iodo e tálio. Entendido? Então coloquem isso aqui na tabela de vocês, que está aí na sua casa, coloquem isso aqui na tabela de vocês, que vai facilitar demais na hora de fazer as atividades, tá bom? Bom, continuando então. Mas o que é uma ligação iônica? Principal característica é entre um metal e um não metal. Por quê? Porque o metal ele tem sempre elétrons sobrando na última camada. Então ele precisa se livrar desses elétrons. E o não metal, ele tem sempre elétrons faltando na última camada. Portanto, ele precisa de elétrons. Então, o metal que tem sobrando vai doar para o não metal que está faltando. E aí fica todo mundo feliz, certo? Então, o metal tende a perder elétrons, se tornando um íon positivo, e o não metal tende a ganhar elétrons, se tornando um íon negativo. Todo íon positivo recebe o nome de cátion. Todo íon negativo recebe o nome de ânion. Então vocês podem ver aqui, ó, você tem o sódio neutro, né, o sódio na sua forma natural, certo? Aí ele perdeu um elétron, significa que ele virou um íon positivo. O cloro, na sua forma natural, ele recebeu um elétron. Percebam que tudo que está antes da setinha, ele recebeu. Tudo que está depois da setinha, ele perdeu. Então, ele recebeu um elétron e aí ele se tornou um ânion negativo. Aqui nesse esqueminha dá para ver bem, ó, tá vendo aqui, ó, o sódio, que tem 11 elétrons, tá aqui, ó, 2 na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira, ou seja, ele tem que ter uma camada a mais só por causa de um elétron. E isso não deixa ele contente, porque se ele perdesse esse elétron, ele ia ficar com 8 elétrons na última camada, perfeitamente que nem um gás nobre, não é isso? E o cloro tem lá a primeira camada, sabe que o cloro é 17, 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na terceira camada. Falta só 1 para completar a camada para ele ficar igual a um gás nobre, não é isso? O que acontece? Então o sódio passa esse elétron para o cloro, perdendo a última camada, olha aqui, ó, ele ficou só com 2 agora. E o cloro completou a camada dele, ficando os dois com 8 elétrons na última camada. Ou seja, eles ficaram com a configuração eletrônica de gases nobres. Todos felizes. E enquanto eles permanecerem unidos, você tem o quê? Uma substância, que é o NaCl, cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha. É desse jeito que funciona. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha? Olha só. Aqui pela configuração, olha só, eu tenho aqui o sódio, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Tá vendo aqui, ó? Esse 3s1 é um elétron na camada 3 só. Isso atrapalha demais. Se ele perder, esse elétron que está na 3s1 vai para cá, para a camada do cloro, porque o cloro tem quanto? 3p5. Ele não precisava ter 3p6? Então, esse 1 vem para cá, passou para cá, ótimo, fechou a camada. E aí a gente tem o quê? Nada mais, nada menos que as duas camadas completas com 8 elétrons, tanto a do sódio quanto a do cloro, certo? Aqui tem uma regrinha prática, né, de cátion e ânion, onde você inverte o número que está em cima e joga para baixo, o número que está em cima joga para baixo, invertendo nos elementos, que aí você vai sair direto com o resultado. Mas eu gosto de fazer com que vocês percebam o que está acontecendo, tá? Então vamos dar uma olhada no próximo slide que eu fiz aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem um exemplo da formação do bromato de cálcio. Como que eu vou formar CaBr2? Olha só, o cálcio tem 20, faço a distribuição, certo? Terminou no 4s2, significa que eu tenho 2 elétrons sobrando na última camada. Se eu tenho 2 elétrons sobrando na última camada, ele quer perder os 2 elétrons, não quer? Então eu marco Ca2+, que é a quantidade que ele tem sobrando. Aí eu vou lá para o bromo. Bromo, faço a distribuição, deu 2p2 e 4p2, 4s2 e 4p5. Somando os dois, deu 7 elétrons na última camada. Como é que eu marco? Então, se eu tenho 7, eu preciso de 1, não é isso? Então, eu vou lá e escrevo Br, 1 menos ou só o negativozinho, para dizer que o quê? Que eu estou precisando de 1 elétron. E aí, eu aproximo os dois. Coloco um do lado do outro, o Ca2+, e o Br-. Só que daí, o que acontece?
Vocês sabem que a quantidade de elétron perdido tem que ser a mesma quantidade do elétron recebido, não é isso? Então, no frigir dos ovos, eu tenho que ter a minha soma igual a zero. Se eu colocar mais um bromo embaixo, vocês concordam que vai ficar com 2 negativo e 2 positivo? 2 negativo e 2 positivo não dá zero? Se deu zero, eu mantive o equilíbrio, mantive. Só que, para manter o equilíbrio, eu tive que usar um átomo de cálcio e 2 átomos de bromo. Por isso que ficou Br2 aqui embaixo, ó. Ca1, né, que não precisa colocar, e Br2. Por isso que a gente coloca o 2 aqui embaixo. É desse jeito que a gente faz. Agora, a gente não precisa ficar o tempo inteiro fazendo a distribuição eletrônica se você fizer isso aqui, ó, que está aqui na tabela. Tá vendo aqui, ó? Vem aqui no cálcio. Cálcio não é 2 mais? Então você já escreve direto, Ca2 mais. Aqui o bromo, não é Br, aqui não é 1 menos, então você escreve Br 1 menos, você já vai direto, certo? Que nem o oxigênio. Oxigênio, 2 menos, nitrogênio 3 menos, carbono 4 menos. Então, se você olhar na tabela periódica, já vai sair direto com esses números que eu coloquei para vocês. Isso é um atalho que facilita a vida de vocês, mas sabem que o correto realmente seria fazer toda a distribuição. Só que como nem sempre a gente tem tempo para isso, a gente tem que recorrer a alguns atalhos, não é mesmo? Olha um outro exemplo aqui, ó, o alumínio. O alumínio, eu sei que ele é 3 mais, olha aqui, ó, olha aqui na tabela, 3 mais, não é isso? E o oxigênio é 2 menos. Então, o que acontece? Alumínio e oxigênio tem que dar zero, não tem? Só que aqui é 3 mais e aqui é 2 menos. Então, o que eu faço? Começo com quem tem menos. Coloco mais um oxigênio embaixo, certo? Ficou 4 menos, concorda comigo? Opa, aqui deu 4 menos e aqui deu 3 mais. Ponho mais um alumínio. O alumínio é 3 mais, não é? Então, fiquei com 6 mais aqui, mas voltou a faltar aqui. Então, eu coloco mais um oxigênio aqui embaixo. Coloquei mais um oxigênio aqui embaixo, ficou com 6 menos. 6 mais com 6 menos, não deu zero? Ótimo, então eu conto quantos alumínios eu usei. 1, 2 alumínios, 1, 2, 3 oxigênios. Então, ficou Al2O3. Desse jeito que a gente faz, né? E quando a gente tiver elementos que tenham já a mesma valência, ou seja, a mesma quantidade de elementos aqui, eu tendo 2 elétrons sobrando e aqui eu 2 elétrons precisando, já dá zero automaticamente, não é? Então é só somar os dois. Você só junta que não tem problema nenhum. Quando aqui em cima a quantidade de íons sobrando e a quantidade de elétrons sobrando e a quantidade de elétrons faltando forem iguais. Aí é só juntar os dois e acabou o seu problema. Ficou bem claro isso? Ótimo, então eu acho que assim dá para vocês fazerem tranquilamente as atividades, certo? Mais uma última coisa, são as propriedades dos compostos iônicos. Quais são as propriedades? Bom, como a ligação entre um metal e um não metal é uma ligação muito forte, porque o positivo sempre atrai o negativo, tá olhando aqui, ó, olha aqui as bolinhas aqui, os átomos, ó, sempre um positivo ligado ao negativo, certo? Então essa ligação é uma ligação fortíssima. E essa ligação fortíssima faz com que eles tenham uma dificuldade muito grande de serem separados. Por isso que o ponto de fusão e de ebulição são muito altos, certo? Todos os compostos iônicos são sólidos quando estão na temperatura ambiente. E você precisa de uma temperatura muito alta para poder transformá-los em líquidos. Por exemplo, o sal de cozinha, né, que a gente falou, ele precisa de mais de 800 graus Celsius para poder ficar líquido. Tá? Bom, outra coisa, se eles estão sólidos, não conduz corrente elétrica. Agora, se eles estiverem dissolvidos em água, ou seja, numa solução aquosa, eles se tornam ótimos condutores, certo? Então, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que saber também, certo? Eles são excelentes condutores em solução aquosa. E também quando eles estiverem líquidos. Só que líquido é numa temperatura muito alta e a gente jamais vai ter no nosso dia a dia, né? Você não vai ter um forno na sua casa que chegue a 800 graus Celsius, né? Então a gente não precisa nem se preocupar com isso. E por último, eles têm uma resistência muito baixa a impactos. Se você pegar qualquer sólido iônico, né, ele vai se quebrar e desfarelar muito facilmente porque ele não tem essa resistência que os metais têm, por exemplo. Tá certo? Então, por enquanto é só e eu espero que vocês consigam fazer todas as atividades depois dessa explicação. Até mais!